Olá a todos, eu me chamo Lara Veríssimo, sou graduanda em Direito pela Universidade Regional do Cariri, integrante do projeto Leituras Essenciais, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos Fundamentais, o GEDUF, da URCA. É com grande honra que damos continuidade à nossa série de diálogos. No episódio de hoje, recebemos o professor Francisco William Nobre Liro, que é mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal do Cariri, UFCA, e autor da dissertação Os Efeitos do Cinturão das Águas do Ceará, no distrito do Baixio dos Palmeiras, em Crato, Ceará. E a proposta da nossa conversa é discutir os impactos socioambientais e jurídicos das grandes obras hídricas no Cariri, partindo dos estudos do professor Liro Nobre. Vamos analisar como a implementação do Cinturão das Águas afetou a vida na comunidade do Baixio dos Palmeiras, debatendo temas como o direito ao território, a gestão dos recursos hídricos e os desafios enfrentados pelas populações locais diante desses projetos de desenvolvimento. Feita a introdução, professor Liro, o senhor tem a palavra. Gente, queria inicialmente agradecer o convite, a possibilidade da gente estar fazendo essa conversa. Isso para nós, das comunidades aqui do Baixio das Palmeiras, é muito importante esse diálogo, né? E queria parabenizar a iniciativa de vocês, certo? Muito obrigado. Vamos lá, começar falando do Cinturão das Águas, né? O que é o Cinturão das Águas, né? Em que contexto é que a região do Cariri recebe essa grande obra hídrica chamada Cinturão das Águas do Ceará, né? O CAC, ele foi concebido em 2011, né? Em 2012 começa todo o trabalho de estudo, de mapeamento para a implementação dessa obra, e ainda em 2012 ela chega aqui, certo? Então, a forma como essa obra ela chega aqui nas comunidades do Baixio, não houve diálogo. Então, a primeira violação de direito aqui das comunidades do Baixio das Palmeiras foi o direito à informação. Então, assim, depois que nós começamos a estudar, a tentar entender, a recorrer aos movimentos sociais organizados, foi que, de fato, nós fomos entender o que é essa obra, né? O Cinturão das Águas. Trata-se da maior obra hídrica do estado de Ceará, a maior obra de transposição do estado de Ceará, e talvez do Brasil, maior, inclusive, do que a transposição do Rio São Francisco. Então, essa obra são mais de 1.300 quilômetros, o objetivo dela é, de fato, fazer um cinturão em todo o mapa do estado do Ceará, conectar as 12 bacias hidrográficas, né? E de modo que o Estado vai ter controle no que ele chama de segurança hídrica para controlar para onde vai direcionar essa água. Essa é a obra total. Do primeiro trecho, são 145 quilômetros. Esse primeiro trecho, as águas elas saem de Jati e vai até Nova Olinda. São 145 quilômetros, passando por 8 municípios. Então, está passando ao sopé da Chapada do Araripe, né? Inclusive, na área, em alguns trechos, vai pegar a área de APA, né? A área, né, que deveria, em tese, ser preservada, né? Mas não é isso que está acontecendo. Bom, então, essa obra, ela chega em 2012, aqui nas comunidades dos Baixios das Palmeiras. Então, o Baixio das Palmeiras é um distrito do município de Crato, é um distrito que está localizado entre as 3 principais cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha, e a obra passa exatamente cortando 4 comunidades desse distrito. A sede do distrito, Baixio das Palmeiras, Baixio dos Oitis, Chapada do Baixio e Baixio do Muquem. Então, são 4 comunidades. São mais de 300 famílias que vivem há gerações aqui, né? A minha família, por exemplo, eu já sou a 5ª geração de uma família de agricultores familiares que vive nesse território, e em 2012 a obra ela chega. E ela chega de forma... aconteceu uma invasão, então, simplesmente. Os primeiros estudos realizados aqui chegaram, cortaram o arame, invadiram os nossos quintais e começaram a fazer o mapeamento, fazer o estudo. Então, a primeira audiência pública que houve aqui na comunidade foi fruto da comunidade. Através da Associação Rural do Baixio das Palmeiras, nós nos organizamos, conseguimos mobilizar alguns movimentos sociais e conseguimos fazer a primeira audiência pública aqui na escola da comunidade,
onde, na ocasião, nós conseguimos, né, mobilizar a SRH, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, e aí eles vieram, fizeram essa audiência, e aí, de fato, nós fomos entender o que era essa obra. Então, assim, nessa audiência de 2012, nós ficamos sabendo que 113 famílias seriam diretamente afetadas, famílias que seriam, dessas 4 comunidades, seriam removidas, elas teriam que sair para a passagem desse canal. Lembrando que esse canal, nesse primeiro trecho, 145 quilômetros, ele é por gravidade. Então, ele sai lá de Jati, numa cota, até Nova Olinda, numa cota mais baixa. Então, ele é por gravidade. Como ele é por gravidade, então, se tiver uma capela, se tiver uma igreja, se tiver uma mata preservada, o que tiver vai ter que ceder, porque a obra, afinal de contas, é por gravidade, né? Diferente de uma estrada, de uma ferrovia, por exemplo. Então, ele, né, parte, né, essa é a justificativa. O que tiver na frente vai ter que dar lugar a esse canal, porque, afinal de contas, o Estado diz que é uma obra de interesse social, né, já que vai levar água para quem tem sede. Esse é o discurso do Estado. Então, essa obra chega violando o direito à informação, violando o nosso direito à terra, violando o nosso direito ao território, e aí começa um processo de organização aqui na comunidade. Esse processo de organização, ele, no início, a gente negava, né, e assim, reivindicava que a obra não passasse aqui nessa comunidade. Então, nós fizemos um movimento muito forte, né, conseguimos unir as comunidades. Então, as comunidades, havia um movimento de não ao cinturão. Então, a gente não queria que essa obra ela passasse por aqui, mas o que foi que houve, né? A SRH vai lá em Nova Jaguaribara, contrata a equipe que trabalhou na desapropriação para a construção do Castanhão, e aí essa equipe, né, liderada por um assistente social, ela chega aqui nas comunidades e ela começa a dividir as comunidades, né, falando, né, principalmente usando a tática da indenização. Então, olha, ela dizia o seguinte: então, quem receber primeiro, as primeiras indenizações serão melhores, então não adianta resistir, é importante que vocês sejam logo indenizados, porque aí esse negócio de resistência, isso não vai dar muito certo. E aí fragmentou a luta, dividiu, e algumas pessoas começaram a ser indenizadas, e aí fragmentou, né? De modo que, como fragmenta esse processo de resistência, a gente, num segundo momento, a gente começou a se organizar, a resistir para mitigar os efeitos. Então, a gente já sabia, né, que principalmente a partir de 2013, 2014, quando saem as primeiras indenizações, a gente agora trabalhava com a possibilidade de, pelo menos, mitigar os impactos, certo? Porque os impactos, eles são, né, são muitos, né, são muitos impactos. Há muita violação de direito aqui, né, o direito à informação, como eu falei para vocês. Mas os impactos, né, eles são o impacto mais visível, esse impacto da paisagem, né, a obra ela está acontecendo agora. Então, assim, as estradas, né, alguns trechos foram danificados, essas comunidades dos baixios, por conta do relevo, né, tem um impacto, você tem que tirar um monte, e aí você faz um corte no relevo, e outros, por exemplo, que tem riacho, você tem que fazer aterro. Então, assim, está sendo um impacto, na paisagem ele é muito visível, mas há também aquele impacto invisível, que é aquele impacto, por exemplo, as pessoas que tinham uma mata, por exemplo, que tinha um riacho, que tinha a sua roça, como importante referência cultural, então perdeu esse espaço, né? Essa relação que aqui nos Baixios nós temos com essa ancestralidade, com a memória, com a roça, com o riacho, com a mata. Então, a gente perdeu esse referencial cultural, né? E é um impacto invisível, né? Porque as pessoas antes viviam aqui nessas comunidades e tinham um lugar tranquilo, um lugar que você tinha uma relação com a natureza. E hoje isso mudou completamente, né? Então, hoje a gente está tendo contato aqui com muita poeira, com muito barulho, com, por exemplo, roubo de moto. Aqui nessas 4 comunidades, aqui nunca
Ninguém nunca viu falar, por exemplo, de roubo, né? De uma casa ser invadida, de uma moto ser roubada, né? Então, há uma circulação muito intensa aqui na comunidade e isso mudou completamente a nossa rotina, né? Então, assim, é uma mudança drástica, é uma mudança, eram comunidades rurais, tradicionais, né? Com uma ancestralidade muito forte, né? Cultural, e essa rotina, esse cotidiano foi completamente transformado por conta dessa obra. De modo que hoje, esse processo de resistência, que no início era muito forte, e ele foi se reduzindo, hoje a gente trabalha numa possibilidade, né, a resistência ainda, embora seja pequena, nós conseguimos disputar todo esse debate que se faz em torno das grandes obras hídricas e desses projetos de desenvolvimento. Então, a gente faz esse debate e tenta, de alguma forma, mitigar, reduzir esses impactos. E a gente tenta reduzir, tentando trazer informação, né, se contrapor esse discurso do Estado, o discurso de combate à seca, o discurso de levar água para quem tem sede, né, esse discurso de escassez que nos parece que a escassez ela é muito mais produzida do que a real, obviamente que existe a escassez real. Nós estamos num contexto de semiárido, então a escassez ela existe. Agora, por exemplo, nessas comunidades aqui dos baixios, nós temos 5 riachos. Esses 5 riachos, eles nascem na encosta da Chapada do Araripe e saem cruzando essas comunidades. Esses riachos, eles sempre tiveram água, né? E as casas que estão próximas a esses riachos, tem pequenas, né, tem pequeno olho d'água, tem cacimba. Então, aqui, a água nunca foi problema aqui para as comunidades. O que ocorre? Esses riachos hoje, eles estão condenados, né? Esses riachos, eles estão condenados. Né? Você passa por essa paisagem aqui do Baixio, você percebe, a mata ciliar foi completamente destruída, foi devastada, né? Houve um desmatamento muito grande aqui no Baixio, e aí esses riachos, eles foram condenados, né? Então, assim, é preciso contrapor esse discurso de levar água, né? Então, assim, será que não há métodos mais eficientes, mais baratos de levar água para quem realmente tem sede? Porque essa obra, ela começa em 2012, nós já estamos em 2025, então aí já se vão 15 anos, né? A obra, ela já custou aos cofres públicos mais de 2 bilhões, e a água ainda não chegou, né? E não vai chegar. Sabe por quê que não vai chegar? Porque essa água depende do Rio São Francisco. O Rio São Francisco hoje é um rio condenado à morte. Quem está dizendo isso não sou eu, o próprio IPCC, Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, afirma de forma contundente que o Rio São Francisco é um rio condenado à morte. Assim como o Rio São Francisco, nesse contexto de mudanças climáticas, rios em contexto de semiárido, né, se não houver um cuidado especial, como o reflorestamento das matas ciliares, né, todo um cuidado com relação à retirada da água para grandes projetos de desenvolvimento, se não for feito esse trabalho, esses rios eles não vão suportar. Né? Então, a vazão do Rio São Francisco ela está reduzindo drasticamente. Algumas décadas atrás, o Rio São Francisco, quem entrava no mar ali na foz do São Francisco, além de Sergipe e Alagoas, você entrava no mar e a água doce estava lá, porque o rio empurrava o mar. Hoje ocorre o seguinte, né, os camponeses que moram próximo ali o rio, ele está subindo, né? Quer dizer, o mar, ele está invadindo o rio, assim. Então, quem tem cacimba ali nas proximidades, a água já está salobra, a água já está salgada porque o mar está subindo. Ou seja, o Rio São Francisco, ele está perdendo vazão. A transposição do Rio São Francisco, que era para fazer todo esse processo de reflorestamento, né, de saneamento básico, de recuperação das matas ciliares, isso não foi feito. Então, está se tirando muita água, e agora, com o cinturão das águas, isso aumentou ainda mais, e todo esse cuidado de reflorestamento não foi feito. Né? O cinturão das águas faz a mesma coisa, que na borda da Chapada do Araripe, uma área, né, muito extensa que foi desmatada, né? E não foi plantada uma árvore, nada, não existe. Só para que vocês tenham ideia, olha só que curioso.
toda grande obra, né, de grande envergadura, como é o Cinturão das Águas, a indicação, isso está lá no EIA-RIMA, né, no relatório, né, de impacto ambiental, no estudo e relatório de impacto ambiental, recomenda-se uma compensação ambiental. Ainda hoje, 2025, nós não sabemos para onde foi o dinheiro da compensação ambiental. Em 2015, nós fizemos uma audiência pública na Câmara do Crato, né? Na época, o procurador federal, né, daqui de Juazeiro, Rafael Raiol, na época, ele questionou e, na ocasião, ele conseguiu descobrir que parte do dinheiro da compensação ambiental seria destinado para outra região do Ceará, me parece que lá para a região norte, para a criação de uma unidade de conservação lá. Ou seja, né, questão que a gente coloca para o povo do Cariri. Essa obra, ela está causando um impacto enorme em várias comunidades, né? Eu estou citando a comunidade do Baixio, que eu vivo aqui, mas aqui no Barro Branco, comunidade do Barro Branco, aqui onde tem a Santa, né? Esse bairro novo aí, então um impacto enorme. Comunidade, Aldeia Poço Dantas, né? Aldeia Poço Dantas, Cariri, em Monte Alverne, passando por, assim, transtornos absurdos lá, assim como a comunidade do assentamento 10 de abril. Então, várias comunidades rurais, periféricas, estão sendo duramente impactadas por essa obra. E isso precisa chegar, né? A comunidade, o povo do Cariri precisa entender isso, precisa discutir, né? Se todo esse impacto que está acontecendo, o impacto social, o impacto ambiental, isso precisa chegar às comunidades aqui do Cariri, é necessário difundir essa informação, inclusive para discutir o acesso à água. Então, se a obra está causando todo esse impacto, se a compensação, que até agora, a gente não sabe exatamente para onde vai essa compensação, causando esse impacto, a compensação não vai ter, aparentemente não vai ter. E a água? Será que o povo do Cariri vai ter acesso a essa água? Né? Então, assim, são questões que precisam ser debatidas, né, com profundidade. Né? Por isso que eu acho muito importante esse diálogo aqui com vocês, isso é necessário, é urgente, né? E é essa frente de resistência que a gente tem apontando aqui, né? Essa resistência da informação, a gente precisa debater, a gente precisa questionar, a gente precisa tensionar quem de fato vai ter direito, vai ter acesso a essa água, né? Uma outra frente, né, importante que nós consideramos tem sido o debate político, né? E aqui eu quero ressaltar um mandato parlamentar que nos apoiou desde o início, que foi o mandato do deputado Renato Rosena. Ele tem dado um apoio, inclusive todas as audiências públicas, né? Já fizemos 5 audiências públicas aqui no Cariri, sempre a Assembleia Legislativa, ela tem apoiado. Então, o Núcleo de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tem sido o nosso suporte, né, onde a gente faz as nossas defesas, faz as nossas reivindicações, né, e através do mandato a gente conseguiu também fazer essa relação com os sistemas de justiça, né, especialmente o escritório Freitito, que vem acompanhando, né, então, e aí também fazer essa ressalva, falar da importância desse equipamento aqui na região do Cariri, né, o escritório Freitito, que vem nos dando todo um apoio, todo um logista. Então, fazendo essa mediação, a gente já fez várias denúncias, tanto na defensoria como na promotoria. A gente sabe que é um processo muito difícil, é muito complicado, assim, porque o Estado ele é muito forte, e quando se trata de obras de grande envergadura, a gente sabe do poder que está por trás de tudo isso. Então, assim, não é um debate fácil. Apesar disso, a gente tem conseguido algumas pequenas vitórias, como, por exemplo, as indenizações das últimas famílias daqui do Baixio, as indenizações, elas foram justas. Eu não vou dizer boa, né, porque ser indenizado, você sair do lugar onde você ama, né, para você ter que procurar outro lugar para morar, isso nunca é bom, porque ninguém está querendo sair, né, mas as indenizações, elas foram justas, tanto para residências como para quem pegou só terreno, né. Isso é uma pequena vitória. Uma outra, né, e isso, tanto essa frente que a gente abre na informação, no mandato parlamentar, mas também no sistema de justiça, a gente conseguiu reduzir
a largura do canal que vai passar aqui nessas comunidades. Então, se lá no início, na primeira audiência, disseram que a gente ia ter mais de 100 famílias diretamente afetadas, hoje ficou em torno de 30, né? Então, assim, deu uma reduzida, né? Nós, hoje, nós não temos canteiro de obras aqui na comunidade, não há canteiro de obras, isso foi luta nossa, foi uma resistência nossa. Os veículos da obra, eles não trafegam pelas estradas da comunidade, exceto alguns trechos que realmente precisa cruzar. Então, assim, existe hoje também uma equipe de médico, de assistente social e de psicóloga que está disponível, é a construtora da obra que paga esses profissionais para ficarem aqui na comunidade. A gente também não permitiu que fizesse uso de explosivos, especialmente dinamite aqui na área aqui da comunidade. Então, a gente consegue ter reuniões sistemáticas aqui, todo mês a gente tem reuniões aqui, principalmente com a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, né, que nós fizemos essa mediação. As reuniões com a SRH, elas não estavam resultando, não estava reverberando positivamente para a comunidade, a gente conseguiu incluir a PGE, que pelo menos a gente consegue ter esse diálogo. Mas, assim, apesar de tudo isso, é muito difícil, é muito complicado você viver numa comunidade que está sendo afetada por grandes obras hídricas, né? E aí, só para situar as pessoas que estão escutando, né, e para tentar entender um pouco, essas 4 comunidades do Baixio das Palmeiras, Baixio dos Oiteiros, Baixio do Moquém, o Baixio das Palmeiras, a sede do distrito, e a Chapada do Baixio, assim, são comunidades que têm um repertório cultural muito potente. Então, nós temos 3 pontos de cultura aqui na comunidade. Temos a Casa de Quitéria, temos a Casa de Farinha Mestre Zé Gomes, temos um grupo de fuxiqueiras que trabalha com artesanato, né? Nós temos vários grupos de manifestação popular, né? Temos Maneiro Pau, temos 2 grupos de coco, temos bandas cabaçais, e, assim, esses grupos, todo esse repertório cultural, isso existe porque há uma relação com a natureza. Então, o Maneiro Pau e o coco são grupos de tradição porque tem uma relação com as matas, com o riacho, com a geração, né, de camponeses que chegaram aqui, por exemplo, no século XIX. Então, existe essa relação. Então, existe cultura porque tem agricultura, porque tem ecologia, né, porque tem toda essa relação com o povo do Cariri, seja o povo negro, seja o povo originário que já estava aqui, e seja o povo que migrou. Então, existe essa relação aqui. Isso está... né, todos esses grupos, todos esses pontos de cultura, são resistências ao cinturão das águas. Porque o que ocorre aqui são 2 modelos, que são antagônicos, que são distintos. É o modelo do cinturão das águas, né? Então, esse modelo, ele traz, além da transformação da paisagem, então, depois do cinturão das águas, essas comunidades, ela vem com um avançado processo de urbanização, as comunidades, elas estão se urbanizando muito rapidamente, a especulação imobiliária é muito forte, então, hoje se reduziu dramaticamente as terras para plantio, né? Então, já se reduziu, os loteamentos, eles estão vindo com muita força, outros equipamentos urbanos, né? E aí muitas casas para veraneio, aras, restaurantes, né? Para atender um grupo específico da sociedade. Então, essas mudanças, elas são muito aceleradas e elas mudam completamente a rotina, a dinâmica da comunidade, né? Então, é um modelo que vem de fora, vem de cima para baixo, né? Essa ideia de desenvolvimento, de progresso, que não dialoga com as comunidades. Então, ninguém nos perguntou. Então, assim, veja só, né, a violência que é essa obra. Porque, assim, ninguém ofereceu uma audiência pública aqui para conversar com a gente. Se a gente quis saber o que era essa obra, então foi fruto de nossa própria resistência. Então, nós nos organizamos e conseguimos fazer essas audiências para tentar entender que de fato era essa obra. Então, esse é um modelo de desenvolvimento, né? Agora, temos o que nós apresentamos. Então, o nosso modelo de desenvolvimento é reafirmar, enquanto comunidades tradicionais, camponesas, né, onde predomina a agricultura familiar, né, de base camponesa,
onde tem o Maneiro-Pau, onde tem o coco, onde tem os pontos de cultura, onde agora a gente também começa a trabalhar o turismo de base comunitária, né? E isso se tornou mais difícil. Embora a gente tenha imprimido essa resistência, é difícil porque a cultura depende da natureza, depende da ecologia, né? E aí como é que você vai fazer essa relação, né? Então, assim, para finalizar esse primeiro momento, eu queria reafirmar de forma contundente que esse modelo de gestão hídrica do estado do Ceará, ele é insustentável, ele não se sustenta, seja do ponto de vista ambiental, né, como eu já falei, obra de grande envergadura, canal aberto para estocar água, num contexto de semiárido, o maior consumidor da água vai ser o sol, né? Porque o sol vai consumir essa água. A água, ela vai ser concentrada. Por onde é que vai a água do Cinturão das Águas? Aliás, já está indo, né? No quilômetro 53, são 145 quilômetros, do quilômetro 53, exatamente em Missão Velha, as águas elas já estão caindo no Riacho Seco, que vai para o Salgado, que vai para o Castanhão. Então, a água ela está sendo concentrada, né, onde já tem muita água, né? Então, o Estado ele vai ter controle ainda maior da água, né? Então, ela é insustentável. Do ponto de vista ambiental, né? Não se fala em compensação ambiental, né? Coisa absurda, né? Num momento que o mundo vive a emergência climática, que você precisa plantar mais árvores, que você precisa preservar o que já existe, e você fazer essa destruição que está acontecendo aqui na região do Cariri, né? Ela é insustentável do ponto de vista econômico, né? Porque imagina, mais de 2 bilhões para uma obra que se arrasta há 15 anos. Ela é insustentável por si só. Então, por que não debater tecnologias sociais hídricas, né? Obras menores que sejam mais eficientes? Então, ela não se sustenta do ponto de vista econômico, né? Ela não se sustenta do ponto de vista técnico, que é uma obra, inclusive, há precedentes lá na transposição de que já houve vários problemas, né? Problemas de vazamento, problemas, a própria barragem também já houve um problema sério, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, ela é uma obra de grande porte, né? Ela é gigante, né? Um gasto enorme, e aí ela não se sustenta também, né? E do ponto de vista social, né? Do ponto de vista social, o impacto que essas obras estão provocando aqui na vida das pessoas é um negócio absurdo, né? Que no Baxi, por exemplo, já houve morte, né? Pessoas já morreram diretamente ligadas ao Cinturão das Águas, né? As pessoas, elas estão doentes, né? Tá muito difícil você conviver numa comunidade rural com tanta poeira, com tanto barulho, com medo, com insegurança, e agora com lama, né? Começou o período de chuva, né? Agora vem esse período, né? Semana passada, por exemplo, na chuva, alguns trechos aqui da estrada já ficaram inacessíveis, né? Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento é isso, né? Ressaltar essa disputa de modelos, esse modelo de grandes obras hídricas, que sempre vem com esse caráter salvacionista, mas que não resolve o problema, porque quando fizeram o Canal do Trabalhador, quando fizeram o Oroz, o Castanhão, então sempre é uma questão técnica, é sempre uma grande obra hídrica que vai resolver o problema, e não resolve, né? Então, esse modelo, né, ele não funciona, né? Então, falar desse modelo, que é insustentável, mas também falar das resistências. Então, é importante que a gente... e isso que vocês estão fazendo também faz parte do processo de resistência, isso é fundamental, né? A gente está aqui debatendo, né, falando da comunidade que está resistindo, que está fazendo cultura, que está fazendo arte, que está produzindo de forma orgânica em seus quintais produtivos, com agrofloresta, fazendo reflorestamento, né? Isso sim, né, é que deve ser ressaltado, né? Então, no momento histórico, nessa bifurcação histórica que a gente vive de emergência climática, esses são os caminhos. Então, a gente tem que aprender com as comunidades tradicionais, o que é que esse povo está fazendo, né? E não esse modelo desenvolvimentista, né, que infelizmente, chega aqui no Cariri, né? Isso também é um ponto que a gente deve destacar, o Cariri como essa nova fronteira, né? Esse novo lugar que começa a atrair obras de grande envergadura, né? Que na realidade está tudo conectado. Então, Cinturão das Águas, Transposição, Transnordestina, agora o agronegócio no topo da Chapada do Araripe.
Então, tudo isso está conectado, né? Agora, as energias limpas, a eólica lá no Cariri Oeste, então, tudo isso, de alguma forma, está conectado, né? E a ideia é que o Cariri se fortaleça com esses projetos de desenvolvimento e essas resistências, né? Essas outras formas de viver, né? Outras formas de se relacionar com a natureza estão duramente ameaçadas, né? Então, é isso nesse primeiro momento. Muito obrigada, professor Liro, por essa exposição inicial que se faz tão necessária sobre a realidade do Baixio das Palmeiras em Crato, né, e os desafios do desenvolvimento regional. Partindo agora, nós vamos para o momento de perguntas e respostas, professor, onde a primeira pergunta diz respeito sobre o conceito de atingido além do mapa, né? Na sua dissertação, o senhor faz uma crítica que chama de impactologia oficial do Estado, que enxerga o impacto apenas onde o canal passa fisicamente. Né? No Baixio das Palmeiras, você conviveu com pessoas que não perderam a casa, mas que sentem que perderam seu lugar no mundo. Né? Uhum. E para quem estuda o desenvolvimento regional, professor, como a gente explica que uma obra pode ser um sucesso na engenharia, mas um processo de desterritorialização para a alma da comunidade? Exatamente, Lara. Você tem razão, né? Você tem razão. Olha, esse conceito de atingido, ele deve ser redefinido, né? A gente precisa tensionar esse conceito. Porque, veja, as 4 comunidades aqui do Baixio das Palmeiras são mais de 300 famílias. Então, assim, todo mundo está sendo atingido. Todo mundo está sendo atingido. Então, assim, são 4 comunidades. E o Estado, ele trata o atingido meramente o indenizado. Então, a pessoa que tem a sua casa ou o seu terreno, né, e aí ele for indenizado, e para o Estado, esse vai ser o atingido. Então, assim, a gente precisa fazer esse debate. Uma obra, né, de grande envergadura, como é o Cinturão das Águas, não pode limitar o conceito de atingido às pessoas que serão indenizadas. Toda essa comunidade, né, e quiçá as comunidades vizinhas, elas são duramente impactadas. Então, a mudança, né, no dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, elas mudam completamente, né? Então, assim, e você faz uma provocação interessante, né? Então, assim, pensar de desenvolvimento regional sustentável. Que tipo de desenvolvimento nós vamos pensar? Porque, de fato, num primeiro momento, Lara, a obra, quando ela chega, ela dá uma aquecida na economia. Então, assim, o agricultor que tem uma terra vai trabalhar como operário, aí uma pessoa que tem um pequeno comércio vai fornecer marmita, e aí alguém que tem um transporte vai, enfim, dar uma aquecida. Mas a obra passa. E depois que a obra passa, aí não tem um emprego, aí não tem a terra, aí aquele não tem o sujeito não vai ter mais a terra para plantar, e aí aquele comércio ele também ele vai quebrar. Quer dizer, então a gente tem que pensar, né, uma economia que seja de fato regional, né? Então, se o desenvolvimento regional sustentável, ele tem que pensar em estratégias que sejam de fato regionais, que sejam locais, que elas sejam sustentáveis e que elas sejam a longo prazo, né? Esse modelo, nós, comunidades tradicionais, nós não cabemos dentro desse modelo. Porque à medida que ele se territorializa, nós, enquanto comunidades tradicionais, seremos desterritorializados, como você anunciou muito bem. Professor, a segunda pergunta é sobre o paradoxo da água no Baixio. Muito se fala que o Cinturão das Águas do Ceará, ele traz a redenção pelo acesso à água. Mas na sua pesquisa é mostrado que o Baixio das Palmeiras, a lógica parece ser inversa, porque a obra chega para atender demandas externas e acaba ameaçando a autonomia hídrica que a comunidade já tinha, certo? E, na prática, esse projeto de desenvolvimento está democratizando a água ou apenas mudando quem tem controle sobre ela? Perfeitamente, né? É um bom questionamento, né? Historicamente, aqui no Nordeste, esse discurso, né,
da escassez da água, né, por conta de uma questão da própria natureza do Nordeste, né, por ser semiárido, ele foi muitas vezes utilizado para fins políticos eleitoreiros, né? Essa escassez, ela realmente, ela ofuscava, né, uma estrutura de poder extremamente perversa. E assim, esse foi o discurso do Cinturão das Águas, né? O discurso de levar água para quem tem sede, certo? De trazer desenvolvimento para o estado do Ceará, né? Mas, assim, hoje, né, a ASA, por exemplo, a articulação do semiárido, já comprovou que é possível obter água para quem realmente tem sede de forma eficiente, de forma barata. E hoje, Lara, existe um conceito que diz o seguinte, ó, obras de transposição, ela só é viável quando a bacia a bacia doadora, a bacia que vai doar água, ela tem água em abundância, no caso, a bacia do São Francisco. E a bacia receptora, que é a nossa bacia do Salgado aqui, ela está em uma situação de escassez hídrica. Então, não se confirma, porque você imagina, a água, ela sair lá do Rio São Francisco e até a chegada em Jati, deixa eu só olhar aqui exatamente qual, eu esqueci essa distância que vai percorrer, mas eu não, depois eu pego o número aqui, mas assim, de Jati, quer dizer, de Cabrobó até Jati, essa água, ela vai passar por 3 estações elevatórias. Então, assim, é um gasto de energia gigante para você bombear essa água para uma parte mais alta, para que ela chegue até a barragem de Jati. Então, você imagina qual o preço que essa água vai chegar aqui na região do Cariri. Quer dizer, e a bacia São Francisco, ela está passando por problemas hídricos. Então, lá, a bacia doadora não é uma bacia, né, que tem água em abundância. Assim como a bacia receptora não está num estado crítico, né, de água, de escassez. Isso não se confirma. E essa água ela vai chegar aqui a um preço extremamente caro. O que vai acontecer? Quem vai subsidiar essa água? O Estado é que vai dar subsídios permanentes para que essa água seja utilizada. Então, assim, você imagina o pessoal do agronegócio, que é quem está pressionando o cinturão das águas, viu? A Confederação Estadual aqui do Ceará é que está pressionando pelo cinturão para chegar água no cinturão das águas. Não são as comunidades tradicionais. Não é o povo que está com sede no sertão, porque o povo que vive no sertão e tem sede, eles sabem as tecnologias para captar água. Eles sabem disso, né? O Estado deveria dar o mínimo para que se fortalecesse a autonomia dessas comunidades. Então, essa água, ela vai chegar aqui, ela é muito onerosa, ela é uma água muito cara, né? Por isso que essa obra, ela é insustentável. Então, de fato, é um paradoxo, sim, é um paradoxo, porque existe a escassez real, mas a escassez também ela pode ser produzida. E nós estamos confirmando isso aqui nos Baixios. As águas dos riachos, elas, né, esse riacho, os 5 riachos aqui, estão seriamente comprometidos. Então, aqui, houve pequenos minadouros, pequenas fontes d'água aqui nos quintais de algumas casas aqui do Brasil, que foram aterradas. As pessoas perderam cacimba. As cacimbas, os pequenos poços que estão próximos à obra, se não foram aterrados, essa água já diminuiu. De fato, é um paradoxo. E até bem pouco tempo atrás, Lara, não se discutia se o Cariri teria acesso às águas do Cinturão das Águas. Agora, recentemente, é que se colocou um debate, inclusive nós participamos de uma audiência no início do mês de dezembro, de que há uma possibilidade de construir, né, estações de tratamento de água, ETAs, né, uma aqui entre Barbalha e Crato e outra lá em Monte Alverne, para que a água do Cinturão das Águas seja para consumo humano. Pelo menos foi o que foi dito, né, pela própria SRH em audiência realizada na URCA no início desse mês. Ótimo. Professor, partindo agora para a terceira e última pergunta, que diz respeito sobre a Casa de Sementes como símbolo de resistência, né?
Na sua dissertação, o senhor traz a experiência da Casa de Sementes Crioulas do Baixio como uma forma de resistência, enquanto o CAC representa uma lógica de territorialização do capital e de grandes empreendimentos. A semente crioula representa a ancestralidade. Na sua visão de pesquisador, professor, essas pequenas tecnologias sociais e o modo de vida camponês ainda tem força para pautar o desenvolvimento aqui no Cariri cearense, frente a esses megaprojetos? É uma boa questão também, né? Eu acho que as comunidades tradicionais, né, os povos originários, as comunidades quilombolas, eu acho que esse povo ele vai resistir enquanto houver vida, né? Porque isso faz parte, né? A história dos povos originários, né? A história dos povos, né? Dos quilombolas estão aí. Então, assim, enquanto vida houver, eles vão resistir, né? Agora, assim, existe, como eu falei anteriormente, né? O Cariri hoje é uma nova fronteira de acumulação do capital, né? Então, assim, você vê grandes projetos de desenvolvimento, você vê estrutura hídrica, você vê o agronegócio se territorializando na Chapada do Araripe, você vê aqui no Cariri Leste, você vê grandes projetos de energia, como as eólicas no Cariri Oeste, né? E, assim, é muito difícil você resistir a esses grandes projetos, porque muitas vezes não dá tempo você se organizar para resistir, né? Aqui, a nossa experiência aqui nos Baixos das Palmeiras é que, assim, a gente estava minimamente organizado com uma associação, né? E a gente conseguiu se antecipar e, assim, a gente pediu ajuda, né? E aí, Lara, eu acho que um ponto importante, e vocês estão cumprindo esse papel, da presença da universidade, né? A presença da universidade nos territórios. Isso é fundamental. Eu acho que tanto no processo de visibilidade, mas, por exemplo, o curso de Direito, ele é essencial, né? A gente precisa debater juridicamente, né? A gente precisa de apoio. E aí também quero fazer uma ressalva que, em 2012, um dos nossos grandes parceiros aqui na luta das comunidades dos baixistas foi o PAGE, o Programa de Assessoria Jurídica. Na época, e aí eu vou citar nominalmente, a professora Daniele Guerra, hoje ela é professora na Unilião, salvo engano, e assim, ela na época ela era estudante, né? E assim, ela com muito entusiasmo, né? Ela conseguiu uma mobilização no curso de Direito e a gente conseguiu pautar, fazer essa disputa. Então, assim, ó, vai ter resistência, pode ter certeza que vai ter resistência. Agora, essa resistência, ela precisa ter uma rede, né, um pouco maior, mais ampla. E aí, a universidade pública, né, em todos os cursos, né, os pesquisadores, eu acho que assim, a gente precisa apoiar essa rede de apoio para a gente se fortalecer. Porque, assim, o momento histórico que a gente vive, é preciso prestar atenção como essas comunidades elas estão vivendo, né? Como é que elas estão resistindo, né? Outras relações sociais, outras relações com a natureza. Então, isso precisa ter visibilidade, isso precisa ter uma rede de apoio, porque, assim, essa sânia lucrativa, acumulativa do capital, ela não tem piedade, né? Ela vai chegar e vai extrair até a última gota de sangue, se possível. Isso é muito rápido, é muito organizado, isso é muito acelerado. Então, assim, vai ter resistência, mas a gente precisa se fortalecer, né? Porque os processos, eles são muito rápidos, são muito vorazes, né? Professor, fica claro que discutir os efeitos do cinturão das águas no Baixio das Palmeiras, ela revela como o planejamento do Estado impacta diretamente na vida, no território e a dignidade das comunidades no Cariri cearense. E com essa reflexão,
encerramos o nosso bloco de perguntas e respostas. Muito obrigado por compartilhar a sua pesquisa conosco, professor, e agradeço também a quem nos acompanhou neste episódio e ao longo de toda essa jornada. Com esta conversa, encerramos a terceira temporada do Leituras Essenciais. Sigam atentos ao nosso retorno, sempre buscando fomentar a reflexão crítica e o pensamento autônomo. Até a próxima. Perfeito, professor. Encerrei a gravação.